Quando um jogo nos chama para dentro daquele universo, cabe até um vídeo aí em plena segunda-feira. Brincadeiras à parte, eu estava para soltar esse vídeo sobre Ultros ontem e eu quase me esqueci que o embargo caía hoje. Então eu mudei um pouquinho essa intro, pois havia falado sobre o dia 11. Mas vamos lá. Ultros, como eu havia falado no vídeo do ano passado, superou aí todas as minhas expectativas e se tornou o melhor jogo lançamento que eu joguei até agora. E eu já vou citar aqui uma coisa que muitas reviews da prévia que nós recebemos aí no ano passado, dos vídeos que eu assisti pelo menos, ninguém comentou sobre: acessibilidade. É aqui que se diferencia o trabalho das empresas. A Haddock, juntamente com a publisher, a Kepler Interactive, e também em parceria com El Huervo, que trabalhou aí em Hotline Miami, fizeram um trabalho fora do padrão. Um verdadeiro espetáculo. Dar aos jogadores aí o controle sobre as cores, o desfoque, aura da personagem. Geralmente só conseguiríamos algo assim por mods e olhe lá, dificilmente sairia algo nesse nível. Você pode remover completamente as cores do fundo ou deixar as cores bem vivas e extravagantes, como é a ideia do jogo. Um desfoque mais suave e um pouco maior de foco na personagem. Falando em foco, Ultros traz uma atmosfera única, rica em detalhes e cuidados, além do aprendizado a cada setor que nós vamos visitando no sarcófago. O vapor de um líquido que cai ali no cenário, juntamente com a flutuabilidade de algumas partículas, mostra todo o capricho e cuidado que tiveram com o jogo. Uma estátua? Será mesmo? No cenário ali traz um tom de mistério, surpresas, e tudo isso é só uma sala do jogo, o que já mostra a grandiosidade que ele tem. A partir daqui, galera, eu já recomendo que quem não quiser spoiler, eu recomendo nem assistir caso tiver interesse em jogar, pois eu precisarei aqui mostrar e falar algumas coisas referentes a inimigos, um pouco sobre a lore do jogo. Então, para quem não quiser saber mais, é aqui que nos despedimos. Mas podem ver o vídeo que eu fiz aí em dezembro, no final do ano lá. Tem tudo sobre o jogo e hoje eu só confirmarei tudo aquilo que eu disse lá, beleza? E vou deixar aí nos cards aí para vocês. Old, a tripulante perdida no sarcófago, uma espécie aí de nave que está em um ciclo eterno dentro de um buraco negro. Aí já podemos imaginar o que acontece depois. Tentamos decifrar esse enigma e reiniciamos todo o ciclo. Eu comparei muito aí com Outer Wilds em relação a jogos, e vou falar aí que tem um filme que lembra demais esse jogo, No Limite do Amanhã. Quem se interessar, pesquise aí e assista, é sensacional. Claro que o tema do filme é um pouquinho diferente ali, mas com algumas coisas que se encaixam muito bem em Ultros, e esse filme é muito similar. Eu o chamo de filme roguelike. Embora Ultros seja um Metroidvania, ele tem inspirações em mecânicas roguelike, mas não é tá bom? A cada ciclo você perde tudo, mas ao mesmo tempo tem praticamente tudo de volta após interagir ali com algumas estruturas de memória. Isso faz Old, a nossa personagem, reaver aquilo que deixou para trás e vai revelando também mais coisas, novos acessos, novas habilidades e novas formas de fazer as coisas. E é isso que é o mais legal do jogo. Você não depende de uma habilidade para prosseguir. Você pode usar ali outros recursos e habilidades rápidas. Esse foi o nome que eu dei ali, que são habilidades do córtex da personagem. E ali ela pode aprimorar seu deslocamento, seu combate e em cada ciclo manter também uma trava de memória em algumas das mais importantes para os ciclos futuros. Os xamãs, eles devem ser destruídos, vou pôr entre aspas, para acessarmos a sala superior do sarcófago e encontrarmos, enfim, Ultros. Esses xamãs estão espalhados ali por todo o mapa, obviamente, e temos que descobrir essa verdade que eles escondem. Qualia é uma personagem importantíssima e talvez no início do jogo acharemos uma coisa
e no final a coisa vira ali de ponta cabeça. E não é à toa, pois o jogo tem 3 finais. Ainda não fiz todos, somente o primeiro, tá galera? E esse é um jogo que eu vou recomeçar, jogar tudo de novo várias vezes, pois merece demais. Passar de algumas áreas de formas diferentes, isso aí é o melhor ponto do jogo. Depois da preview que terminava ali no fim do segundo ciclo e da derrocada do segundo xamã, o jogo abre de uma forma assim extraordinária. Tem todo um mundo incrível para você viajar, plantar, cultivar. Esse ponto da jardinagem eu abordei bastante no meu vídeo anterior e ele só melhorou. Cada tipo de semente do jogo ali traz acessos únicos. Tem uma muito legal que gera ali plataformas nas paredes, dando um acesso que nem com o pulo duplo às vezes seria possível. A personagem pode voar com uma habilidade que ela armazena energia cinética em um extrator e por um tempo curto você pode usar essa energia para ganhar um impulso incrível pelo cenário e tem muito mais. Algumas coisas eu não vou falar aqui, né? Até porque vocês mesmos têm que ver e se surpreenderem. Assim como os chefes, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre os primeiros, mas segura que tem muito mais. Antes de cada xamã terá um desafio, né? Alguns bem curiosos e as batalhas serão inevitáveis. Eu confesso que no início ali eu achei bem calmo e fácil, mas foi até eu conhecer a caçadora. Ela te ensina ali em um percurso a usar várias técnicas de combate para você não danificar o seu alimento, partes das criaturas, né, que você usa para repor as suas energias, e o status do Córtex de Old. Tudo isso é feito dentro das cabines, que são ali os saves do jogo também. E depois a caçadora quer testar a nossa habilidade em um combate mortal. Essa parte é fenomenal. Gente, cada detalhe que eu fico lembrando é impressionante. Mesmo que eu tive um tempo com o jogo ali, eu quero jogar sem gravar nada, sabe? Fazer aí os outros finais, explorar tudo ao máximo. Quanto tempo eu não senti uma sensação maravilhosa assim, jogando um jogo. Foram 14 horas, estou tirando, né, o meu tempo que eu tive da playtest do ano passado, de muita diversão, curiosidade, mistério e uma aventura única e, como eu disse no vídeo anterior, muito inovadora. E eu deixei aí o melhor por último, a trilha sonora. Se vendessem um disco da trilha sonora, eu comprava na hora. Que coisa bela e harmoniosa, com o disco, o mundo, com a situação que passamos ali, além de ter uma tonalidade que te faz viajar a outros mundos enquanto ouve e joga. Se eu for relatar um pequeno problema, o único que eu tive foram as conquistas não aparecerem. Muitas vezes ali eu fiz o que pedia lá, mas não foram registradas. Eu acredito que isso aí possa e deva ser porque eu comecei com o save da versão preview, e isso já aconteceu comigo também em outros jogos. Então acho que isso aí não é nem caso do jogo, é coisa da minha conta mesmo. Porque depois de um tempo, quando eu abro o jogo de novo, deve pular ali aquele monte de conquistas como já me aconteceu. Então foi só isso. E embora faltem algumas para mim fazer, né, como a dos finais e outras também. Só posso falar então que praticamente R$ 67,00 aí no PC vai ser um dos melhores gastos com jogos que você vai ter. Sem dúvida, se você curte um bom Metroidvania com inovação, é um prato cheio. Eu não pesquisei o preço nas lojas de consoles, mas não deve fugir tanto, talvez uns 100 a 110 reais ali em algumas plataformas, mas não deve ficar acima disso. Se me pedirem uma recomendação de um jogo excelente para 2024, Ultros vai ser o primeiro que eu vou ter orgulho de indicar. Só aproveita. Deixo um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no próximo vídeo.